Miami foi fogo nos freios, desclassificação e 0 pontos. Mas 48 horas depois, o GPS de curva lenta colocou a Audi na frente da Racing Bulls. Se o carro que pegou fogo é mais rápido que o rival direto onde importa, a pergunta não é mais se a Audi vai melhorar, é se ela já melhorou e ninguém percebeu. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora, porque Montreal vai responder isso no asfalto. Fogo na volta de apresentação. Hülkenberg nem largou o sprint. Bortoleto desclassificado por pressão de admissão acima do limite. Incêndio nos freios no Q1, carro parado na pista. No domingo, mais superaquecimento e 0 pontos. Miami acabou para a Audi antes de mal começar. Só que 48 horas depois do fim de semana, o paddock recebeu os dados de GPS de curva lenta, e o nome que aparecia na frente não era Racing Bulls. Era a Audi. Se o carro que pegou fogo é mais rápido que o rival direto onde importa, a pergunta muda completamente de tom. O que está errado não é o chassi. E Montreal vai provar isso. Hülkenberg quase levou o Q3 com o carro remendado. Uma volta. Só uma. Na corrida, o pneu degrada, o deployment some no stint longo e o carro desaba, porque o motor híbrido da Audi, com turbocompressor maior e mais potência, consome muita energia elétrica. Deployment é a recuperação dessa energia nas frenagens. Num stint de 20 voltas, cada megajoule precisa ser gerenciado com precisão. Errar uma frenagem e a bateria fica vazia. Sem torque elétrico, o motor a combustão opera sozinho, e aí a performance despenca. Não é surpresa para quem acompanha o histórico de motores novos na Fórmula 1. A McLaren com Honda sofreu exatamente isso em 2015 e 2016. Motor diferente, deployment impaciente, curva de aprendizado dolorosa. A Audi aprende na dor, mas aprende. E Bortoleto olhou para os dados e foi direto. O carro nas curvas não é ruim. A equipe só precisa melhorar um pouco a velocidade final. Segundo o Motorsport.com em curva lenta e tração, a Audi bateu Racing Bulls e Williams em múltiplas voltas ao longo do fim de semana de Miami. Binotto complementou sem rodeios. A maior parte da diferença para as equipes de ponta vem da unidade de potência. Senech virou a chave na comunicação interna com uma frase que mudou o recado dado ao paddock. Precisam de confiabilidade, e a partir daí podem começar a desenvolver em outras áreas. Miami deixou de ser atestado de óbito. Virou autópsia de integração de motor novo num ciclo técnico radicalmente diferente. Binotto pilota esse barco agora. Veterano da Ferrari, conhece a política do grid e sabe como projetos grandes desmoronam quando a pressa assume o controle. E ele está convicto de que o R26 tem fundação real, não por esperança, mas por dados. O próprio chefe declarou que do lado do chassi a equipe fez um bom trabalho. O padrão histórico confirma essa leitura. A McLaren de 2015 com Honda tinha o MP430, elogiado por comportamento em frenagens e curvas médias, um carro que poderia brigar se o motor acompanhasse. A Brau GP de 2009 entrou com o Double Diffuser revolucionário, conceito aerodinâmico à frente do tempo, esperando o motor acordar. Em ambos os casos, a base sólida estava lá. O motor era o gargalo. E quando o motor cresceu, a festa começou. Motor novo sempre quebra a festa do chassi. Mas quando o motor evoluir, é o chassi que te coloca na briga. Toto Wolff entrou no assunto antes de Montreal, e o timing não é coincidência. O sistema ADU foi criado para ajudar fabricantes atrasados a se recuperar, não para pular equipes à frente. A Mercedes está de olho. Wolff cobrou da FIA precisão absoluta, clareza e transparência em qualquer decisão sobre concessões de desenvolvimento. O raciocínio é direto. Horas extras de bancada, simulador liberado e testes adicionais para quem está atrás somam ganho composto. Numa certa velocidade de evolução, isso deixa de ser recuperação e vira vantagem competitiva real. O paddock inteiro sabe que o grid de 2026 é o mais disputado dos últimos anos. Qualquer décimo de segundo de vantagem regulatória muda a hierarquia, especialmente num pelotão intermediário tão comprimido quanto este. Mas a questão central antes de Montreal não é política. É técnica e geográfica. Miami foi a pista errada para julgar esse carro. Montreal é diferente, e a diferença é fundamental para entender o que está prestes a acontecer. O circuito Gilles Villeneuve é um circuito híbrido no sentido mais literal, retas longas em alta velocidade, onde eficiência híbrida e velocidade final definem performance, alternadas com curvas de baixíssima velocidade, onde tração traseira é absolutamente tudo. O asfalto de rua danificado e as margens de erro inexistentes tornam Montreal uma das pistas que mais exige do piloto e do chassi em todo o calendário.
O hairpin apertado no final do parque com saída direta para a reta de classificação. A chicane final antes da meta que exige estabilidade perfeita sob frenagem pesada. Tração sem motor não leva ninguém a lugar algum. Motor sem tração também não. Montreal exige que os dois funcionem juntos, e é exatamente aí que a Audi quer mostrar o que tem. A equipe confirmou que vai levar o duto de freio revisado, o mesmo sistema que incendiou em Miami, agora reprojetado, e o assoalho frontal atualizado para equilíbrio térmico. McNish foi direto. Canadá é bem específico e a equipe tem condições. Em comunicado oficial, a própria equipe reforçou que frenagem e tração definem a volta no circuito canadense, exatamente as áreas onde os dados de Miami mostraram o R26 mais competitivo. E o contexto do pelotão intermediário torna essa corrida ainda mais relevante do que parece pela tabela de classificação. A Williams tem 5 pontos em 8º lugar, 9 atrás da Racing Bulls. 5 pontos em 5 corridas, resultado de 2 top 10, uma seca e 2 nonas posições. A diferença entre 6º e 8º lugar parece pequena na tabela. Na prática, é enorme em pressão interna, em dinheiro de prêmio e em alocação de recursos no túnel de vento, já que a FIA libera horas de desenvolvimento proporcionais ao desempenho no campeonato. Uma dupla de pontos da Audi em Montreal e a Williams cai para nono. James Vovlis já reconheceu publicamente que rivais como a Audi vão trazer performance adicional, e que isso afeta diretamente o orçamento, o túnel de vento e o moral da equipe inteira. É por isso que Wolff escolheu esse momento para falar. E é por isso que a decisão da FIA sobre o ADU não é apenas técnica, é política, comercial e afeta a hierarquia do campeonato em cadeia. Bortoleto foi honesto sobre o que sentiu em Miami. A corrida teve ritmo bom. A pena foi largar em P21. Se tivesse largado algumas posições mais à frente, teria brigado pelos pontos de forma real. Montreal tem hairpin e chicane final. Tração pura. Largando em P12, com esse carro nas curvas lentas, o brasileiro soma. E o papel de Bortoleto nesse projeto vai muito além de pilotar o carro nas corridas. No segundo ano de um piloto em projeto novo de fábrica, cada volta limpa é uma coleção de dados. Como o motor responde em diferentes perfis de aceleração? Em que ponto do stint o deployment fica instável? Qual é a temperatura de conforto do chassi em diferentes condições de pista? O feedback preciso do piloto alimenta o simulador, o banco de testes e direciona os engenheiros com informação que nenhuma ferramenta virtual consegue reproduzir com fidelidade. Corridas ruins com voltas limpas são ouro puro para a engenharia. Elas mostram se o problema está no motor ou no comportamento do piloto. Trocar de piloto agora seria trocar dados acumulados por incerteza. E a Audi não pode se dar a esse luxo. Racing Bulls e Williams ainda dividem o desenvolvimento entre chassi e unidade de potência. A Audi está concentrando tudo numa única frente, e quando o motor se resolver, essa concentração vira vantagem composta. A dúvida deixou de ser quando a Audi vai melhorar. A pergunta agora é: a Audi já melhorou e o resultado de Miami distorceu a leitura de todo mundo? Montreal vai responder isso. Não em palavras. No GPS. Você acha que o dado de curva lenta de Miami vale mais do que o 0 no placar? Ou acredita que tração sem motor é ilusão na Fórmula 1? Comenta aqui embaixo. E se você quer a análise completa depois do Canadá, com os dados reais e sem filtro, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. A gente volta depois de Montreal com a conta feita, e com a resposta que o paddock inteiro está esperando.